É isso, e agora nós vamos à última participação ao vivo de hoje com o psicólogo Rui Matheus Joaquim e a coluna semanal sobre saúde mental. Nova Manhã. Entrevista do dia. Bom dia, Rui, tudo bem? Opa, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia. Ô Rui, na semana passada você esteve aqui e se comprometeu a iniciar uma série sobre as 5 emoções humanas, aí, medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Por qual delas você vai começar? Nós vamos fazer uma série sobre as emoções básicas. Hoje nós vamos começar falando da tristeza, tá bom? Certo, vamos lá. Ok. Bom, em primeiro lugar, as pessoas costumam confundir tristeza e depressão, tá? E eu acho que é legal a gente começar explicando isso. A tristeza é uma emoção que ela tem como função, primeiro, fazer com que a gente consiga suporte social e, segundo, comunicar, gerar um estado de reflexão sobre nós. Eu gosto de dizer que a tristeza ela é uma espécie de senhora sábia, de vez em quando ela nos visita, mas a gente precisa deixar que ela vá embora quando for o caso, tá? O que acontece quando a tristeza ela não vai embora, quando ela não parte? Ela começa a se tornar um episódio depressivo, né? Então a depressão seria uma espécie de versão patológica da tristeza. Mas a tristeza ela tem um lado positivo, que sempre que você está triste, você entra num modo mais introspectivo. Não sei se você já percebeu, sempre que você experimenta a tristeza, você tem uma tendência a pensar mais sobre a própria vida, a refletir mais sobre as coisas que estão lhe acontecendo. É como se a tristeza ela te convidasse a implementar mudanças que você precisa na sua vida, né? E sempre que a gente vê alguém triste, ou com uma expressão, né, facial de tristeza, a gente tem uma tendência a perguntar para a pessoa o que ela tem, se ela precisa de algo, né? A gente tende a se aproximar, porque ela, ao comunicar essa expressividade, né, ela tem como função garantir que alguém possa oferecer ajuda num momento em que eu estou desadaptado, em que eu não estou conseguindo lidar com as coisas. Então, esse é o lado mais positivo, se a gente pode dizer, né, da tristeza. Quando essa tristeza ela está de algum modo desregulada no cérebro, então a gente pode pensar aí num quadro de depressão. Então eu gosto de dizer sempre, né, a depressão ela é uma versão patológica da tristeza, mas a tristeza em si, ela tem os seus benefícios, né? Às vezes no consultório, atendendo as pessoas aqui, elas saem um pouco tristes a partir de coisas que a gente conversou, de coisas que ela está pensando. E isso é legal, porque esse estado de tristeza que ela está experimentando é um terreno fértil para que ela possa, de uma maneira mais produtiva, refletir e ressignificar mudanças que ela precisa fazer na vida dela. Estou aqui, Rui, né, pensando agora sobre as tristezas que a vida nos traz. Todo mundo ficamos nós dois aqui olhando para a tela, falei, caramba, todo mundo acaba passando por isso. E é muito importante essa identificação, né, Rui? Porque quando a gente fala, estou deprimido, a gente acaba banalizando isso, quando na verdade uma tristeza é bem diferente, né? Não dá para banalizar dessa forma. Em alguns aspectos ela é muito bem-vinda, né? Se você está um pouco desavisado sobre o que está acontecendo, né? Às vezes tudo que uma pessoa precisa é ficar triste, né? Não sei se vocês lembram daquele filme Divertidamente. Divertidamente. Em que você tem aquelas emoções básicas todas ali, né? Se você se lembra bem, no final do filme, né? Todas as emoções tentaram fazer alguma coisa para ajudar a Riley naquele movimento dela, né? Até que a alegria no final tem um start, tem um insight. E lembra que uma vez, quando a tristeza assumiu aquela central executiva, os pais notaram a tristeza da Riley e a ajudaram, se aproximaram dela, né? Então, a função psicobiológica da tristeza, a gente pode dizer, né, é conseguir suporte social. Então, veja, quando você está num estado de desadaptação, de dificuldades para lidar com as coisas, né, a tristeza, ela meio que aciona um suporte social ao seu redor para que alguém te auxilie nisso e você saia dessa condição de estresse, tá?
Agora, se você experimenta a tristeza de uma maneira mais prolongada, há muito tempo, né, o ideal é procurar um profissional para uma avaliação mais adequada, né, uma avaliação psicodiagnóstica mais precisa, a fim de descartar ou confirmar, de repente, um episódio depressivo importante que precisa de cuidado médico e psicológico. Ô Rui, tem alguma dica? Agora a gente vai ter o finados e nesse momento a gente entra mesmo num período de tristeza, de lembrança das pessoas queridas, né? Uma dica para a gente lembrar, mas não perdurar naquele sentimento que o luto ele realmente carrega, né, a nossa tristeza por muito tempo, né? Perfeito. O luto é importante, o luto precisa ser vivido, né? Eu acho que é uma parte importante da vida, você se deparar com a presença da morte, né? Isso nos toma de uma certa urgência em viver, mas também uma certa urgência de mudar coisas que não estão ocorrendo de uma forma muito positiva e que a gente precisa implementar mudanças a partir disso, né? A orientação é ficar atento ao quanto esse estado de luto ele também dura, porque ele também pode se tornar disfuncional e às vezes desabrochar numa condição aí psiquiátrica importante. Então, a ideia é muito estar atento ao quanto a duração desses estados afetivos, né, dessas condições. Mas o luto ele é importante de ser vivido, sim. Tá certo. Tem a sua importância, né? Rui, creio que por hoje seja isso. Na semana que vem você volta falando então de outro sentimento? Muito provavelmente. Vamos falar de raiva. Muito bom. Tá certo então. Rui, bom dia, bom final de semana, bom feriado aí.